Resolução comentada PET de Química, segundo ano. Resolução comentada da semana 2, trabalhando termoquímica com cálculo de quantidade de energia. Nessa semana 2, o PET de Química do segundo ano, nós temos 5 atividades para resolver, envolvendo o cálculo de energia e interação entre materiais envolvidos nas questões. Então, vamos realizar a atividade número 1 a partir de agora. Atividade 1. Atividade 1 é um exercício que você tem aí retirado do Instituto Federal de Pernambuco e que menciona a seguinte situação. No preparo de uma xícara de café com leite, que são dois líquidos totalmente diferentes, são utilizados cerca de 150 ml, que equivale a 150 gramas de café, a 80 graus Celsius, e 50 ml, equivalente a 50 gramas, de leite que se encontra a 20 graus Celsius. Ou seja, um material em alta temperatura, outro material, porém, em baixa temperatura. Qual será a temperatura do café com leite, ou seja, do resultado dessa mistura? A gente deve considerar que para esse problema, para essa atividade, o calor específico tanto do café quanto do leite sejam iguais a 1,0 calorias por grama vezes grau Celsius. Então eu tenho aqui 5 opções possíveis de resposta. Qual que é a temperatura desta mistura? Pois bem, temos uma imagem aqui para referenciar tal situação. Esse material a 80 graus Celsius e, no caso, material café a 80 graus Celsius e leite a 20 graus Celsius. Então vamos inverter, né? 80 graus Celsius e o leite a 20 graus Celsius. Primeiro detalhe, pessoal, precisamos entender que na tentativa de mistura desses dois materiais, nós não teremos temperatura resultante maior do que 80, mas teremos temperatura resultante maior do que 20. Então a temperatura tem que ser menor do que 80, maior do que 20. Ok? Então essa é a temperatura que nós devemos calcular. Qual é a temperatura desta mistura? Pois bem, no cálculo de quantidade de calor, no qual se mede a temperatura também, precisamos retirar os dados de cada material. Café, o que nós temos? O volume e a sua massa correspondente. 150 ml corresponde a 150 gramas. O café se encontra a 80 graus Celsius. Quando misturado com leite, que possui aproximadamente 50 ml, equivalente a 50 gramas, e 20 graus Celsius de temperatura, nós teremos um resultado, café com leite, considerando, segundo o enunciado do exercício, a sua capacidade calorífica igual a 1,0. Pois bem, como nós temos dois materiais que são colocados em contato, buscamos o equilíbrio térmico entre esses dois materiais. Para a resolução dessa situação, aplicamos a seguinte observação. A quantidade de calor do café tende a ser igual, buscando o equilíbrio, em relação à quantidade de calor do leite. Pois bem, para cálculo de quantidade de calor de café, nós temos massa do café, capacidade calorífica do café e a variação de temperatura do mesmo. As mesmas observações, partimos para a interpretação do material leite. Beleza? Então, vamos observar o seguinte. Substituindo cada um dos itens possíveis em seus respectivos materiais. Pois bem, qual a massa do café? 150 gramas. Qual a capacidade calorífica do café que deve ser considerada? 1 caloria. Agora, variação de temperatura. Pois bem, a variação de temperatura, pessoal, nós temos o seguinte. Para entender o que é uma variação de temperatura, precisamos de observar temperatura final menos temperatura inicial. Ok? Vamos considerar esse ponto.
A temperatura final é a maior temperatura entre os dois materiais. A temperatura final é 80 graus Celsius por ser do material café a maior temperatura. Então o que eu tenho? 80 menos a temperatura que eu estou buscando. Por quê? A temperatura que eu estou buscando tem que ser menor do que 80, maior do que 20. Beleza? Então vamos lá. Igual massa de leite, 50 gramas, vezes capacidade calorífica, 1, multiplicado pela temperatura menos 20. Por quê? Nós estamos buscando uma temperatura maior do que 20. Então, é a temperatura final menos 20. Ok? Então, dessa forma, seguimos o cálculo. Primeiramente, multiplicando 150 vezes 1, 50 vezes 1. O que eu tenho? 150 vezes 1, 50 vezes 1. Beleza? Agora, vamos fazer a multiplicação do primeiro e a multiplicação do segundo. Do mesmo jeito, eu faço para o leite. Multiplica o primeiro, depois multiplica o segundo. Então, 150 vezes 80, 12.000. Conserva o sinal, menos 150 vezes T, 150T. Igual 50 vezes T, menos 50 vezes 20, que dá 1.000. Uma correção aqui, valor negativo. Ok? Então, 50T menos 1.000. No desenvolvimento da operação, o que nós temos? Conservamos o menos 150 do lado esquerdo e trazemos o 50T positivo na forma negativa, passando o sinal ao contrário. Igual menos 100 menos 12.000. Aqui é positivo, passa para o outro lado com o sinal trocado. Ok? Então vamos efetuar a operação. Menos 150T menos 50T menos 200. Igual menos 100, menos 1.000 menos 12.000 menos 13.000. Perceba-se que todos os dois sinais, todos os dois lados, têm sinal negativo. Posso multiplicar ambos os lados para tirar esse sinal negativo. Então, dessa forma, retirando o sinal negativo, teremos 200T igual a 13.000. Passo 200 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Posso cortar 2 zeros em cada parte, 130 dividido por 2. Qual a resposta? 65 graus. Por que eu tenho certeza que que é esta resposta? Porque 65 graus é menor do que 80 e é maior do que 20. Então, qual a alternativa? Alternativa A. Ok? Então, agora a resolução da atividade 2. Atividade 2, nós temos um exercício da Universidade Estadual do Amazonas. E nesse exercício pede para avaliar 2 blocos de mesmo material. 2 blocos de um mesmo material. Não são de materiais diferentes, tá? São 2 blocos que podem ter, de repente, tamanho ou massas diferentes, mas é do mesmo material. E eles apresentam os seguintes dados iniciais. Olha só. Sobre o bloco A, a massa do bloco e a temperatura inicial dele. Bloco B, a massa desse bloco B e a sua temperatura. Percebam que tem massas diferentes. Um é maior do que o outro em termos de massa e também temperatura. Um é mais frio e o outro é mais quente. Então, quando eu coloco esses 2 blocos de mesmo material em contato, eu viso a troca de calor entre eles, buscando um equilíbrio de temperatura. Então, eu tenho troca de calor entre materiais de situações distintas. Pois bem, qual é a primeira situação que eu tenho que trabalhar? Quando eu tenho bloco de materiais iguais, eu tento colocá-los em contato visando um equilíbrio dessa temperatura. A quantidade de calor do bloco A mais a quantidade de calor do bloco B igual a 0. Então, o que eu tenho que verificar aqui? Por mais que eu tenha essa ordem, que não altera os fatores, eu tenho a quantidade de energia do bloco B, massa vezes capacidade vezes variação de temperatura, e tenho de A
aqui do outro lado, correto? Massa de A, capacidade calorífica, vezes variação de temperatura, igual a zero. Substituindo com os seus devidos itens. Qual é a massa de A? 10. Capacidade calorífica da situação? Não me falha. Vezes temperatura a ser encontrada menos 20. Por que menos 20? A temperatura menos 20, que é a temperatura de A. Mais 30, que é a massa de B, vezes C. Abre parênteses, a temperatura que eu preciso encontrar, menos 40, igual a zero. Ok? Então, efetuando o cálculo, 10 vezes C, 10C. T, menos vezes menos, mais. Então, T mais 20, igual. Toda essa parte de cá, eu jogo para o outro lado do sinal de igual, com o sinal trocado. Qual o sinal? Sinal positivo. Então, fica negativo. Menos 30 vezes C, menos 30C. Fecha parênteses, T menos 40. Beleza? Então, continuando a resolução, o que nós temos que fazer agora? Nós precisamos, de certa forma, multiplicar um pelo outro. 10C vezes T, 10C vezes 20. Menos 30C vezes T, menos 30C vezes 40. Beleza? Então, eu tenho 10C vezes T, 10CT, que é a capacidade calorífica e a temperatura. Mais 10C vezes 20, 200C, igual menos 30C vezes T de temperatura, se conserva, menos 30C vezes 40, menos vezes menos, mais 30 vezes 40, 1.200, conserva C. Pois bem, podemos observar que 10CT possui a mesma forma que menos 30CT. 200C de capacidade calorífica possui a mesma forma de 1.200C. Então, eu posso trocar as posições para tentar desenvolver a operação. Pois bem, vou manter 10CT do lado esquerdo e esse menos 30 passo para o outro lado com o sinal trocado, sinal positivo. Igual, mantenho 1.200C menos, por que menos? Porque aqui eu tenho um sinal de mais, passa trocado, menos 200. Continuando, o que eu tenho? 10 mais 30, resultado 40. 1.200 menos 200, 1.000. Então, eu vejo que eu tenho 40CT igual a 1.000C. Ok? O que eu estou procurando no exercício? A temperatura de equilíbrio. Então, esse T aqui vai ficar do lado esquerdo. E o 40C, nós passamos para o outro lado. Por qual razão que nós devemos passar o 40C? Para que se possa cortar as unidades. Corto 0 e 0, tenho 40 dividido por 4. Qual a temperatura de equilíbrio do sistema composto por um mesmo material, diferente da atividade 1, que são dois materiais diferentes. Qual a temperatura? 25 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, esse é o exercício da atividade 2. Agora, na atividade 3, 4 e 5, nós temos a aplicação dos conceitos básicos de cálculo de energia. Um pouco mais fácil do que a atividade 1 e 2. Então, vamos lá. Atividade 3. Atividade 3 pede para verificar o seguinte: que quantidade de calor é liberada? Olha só, hein? Quantidade de calor liberada, exotérmica, tá? Bom, vou fazer a mudança aqui da cor para ficar um pouco mais fácil, né? Cor escura com letra escura não dá muito certo. Então, o que eu tenho? Exotérmica. Pois bem, que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 para 28? Temperatura inicial e aqui temperatura final. Correto? Eu começo em 20 e termino em 28.
a temperatura de 2 kg de água. Veja bem, é a massa desse material. Tá? Considerando o material como água e o seu calor específico. 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então vamos aplicar o seguinte. Quais são os dados? E o que eu estou perguntando? Quantidade de calor, temperatura inicial e temperatura final, 20 graus e 28. É possível você já preparar aqui a diferença de temperatura, né? A diferença de temperatura é 28 graus Celsius, que é a parte final, menos 20. Então a diferença de temperatura é igual a 8 graus Celsius. Tá certo? Então aí nós temos um trecho a ser considerado para nossa proposta de resolução. Outra coisa, a massa, pessoal, está em quilos. Quando eu tenho esse quadrinho aqui de informações, eu vejo que não tem nenhuma unidade equivalente a quilos. Eu tenho uma unidade de massa em gramas. Então eu preciso converter, né? Então eu vou pegar essa massa aqui, multiplicar por 1000, e no caso eu tenho 2000 gramas. Ok? Então eu tenho aí a massa e tenho também a variação de temperatura. Pronto para ser aplicado. Aplicado aonde? Aplicado na equação. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso do material água. Pois bem, substituindo. Quantidade de calor é igual. Qual é a massa? Em gramas. 2000 gramas. Vezes 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, que é a capacidade calorífica ou calor específico da água. Multiplicado pelo 28 menos 20. Tá aqui, ó, variação de temperatura. Beleza? Então, vou fazer a separação dos pontos. Quantidade de calor de 2000 gramas de água, multiplicado pelo seu calor específico, que é 1, vezes 8 graus, que é a variação sofrida por tal material. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o cálculo da seguinte maneira. Eu tenho gramas dividido por gramas. Eu tenho graus Celsius dividido por graus Celsius. Qual a unidade que tem que sobrar? Caloria. 2000 vezes 1 vezes 8. 2000 vezes 8, 16.000 calorias. Pois bem, tomem cuidado, tá? Se você quiser esse resultado em quilocalorias, então divide por 1000. 16.000 por 1000, corto, 16 quilocalorias. Beleza, pessoal? Então, tomar um pouquinho de cuidado com qual estilo de resposta. Como é uma questão aberta, fica em aberto as opções. Tá bom? Então, vamos lá. Atividade 4. Atividade 4, o que nós temos aí? 1 litro de água, né? 1 litro. Já não deu massa, deu volume. Está em temperatura ambiente de 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química, que libera 25 quilocalorias. Olha só. A reação é exotérmica. Se ela libera calor, o que vai acontecer com a temperatura da água? Vai aumentar ou vai diminuir? Se a reação acontece e libera calor para a água, essa temperatura da água tem que aumentar. Correto? Então veja bem, a temperatura final da água no qual ele está pedindo tem que ser maior do que 22 graus Celsius, que é a sua temperatura inicial. Beleza? Então vamos lá. Primeira observação é retirar os dados. Então vou apagar aqui, tá? Para ficar claro quais os dados que nós precisamos. Água. 1 litro dela a 22 graus Celsius. Por favor, pessoal, quando nós aplicamos o conceito de quantidade de energia, né, quantidade de calor no caso, eu tenho que trabalhar com a massa. Só que 1 litro de água equivale a uma certa quantidade de massa, claro, dependendo da temperatura. 1000 gramas. Então, 1 litro de água equivalente a 1000 gramas. Quantidade de calor, tá, liberada pela reação. 25 quilocalorias. Outra coisa, devemos tomar cuidado porque quando trabalhamos com calor específico da água,
É uma caloria por gramas vezes graus Celsius. Então tem que passar de quilocalorias para calorias. O que eu faço? Multiplico por 1000. Então eu tenho 25.000 calorias. Ok? Eu quero calcular a temperatura final. Então esses 22 aqui, ó, tá? Ele é a temperatura inicial da água. Eu quero a temperatura final porque ela será aquecida. Sendo aquecida, terá que ser maior do que 22. Beleza? Então vamos substituir. Quantidade de calor do problema: 25.000 calorias. A massa de água: 1000 gramas. Seu calor específico: 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, multiplicado pela variação de temperatura que essa água sofreu. É a temperatura final, que nós estamos buscando, menos 22 graus Celsius. Vamos efetuar os cálculos agora sem as unidades para facilitar. Eu tirei todas as unidades desse quadro, né, para ele. Aí, ó, nós temos 25.000 igual 1000 vezes 1 vezes temperatura final menos 22. Vou dar uma facilitada. Então vamos lá. No próximo passo, o que nós temos que fazer? 25.000 se conserva. Eu tenho 1000 vezes 1, né? Que nesse caso multiplico por TF e depois multiplico por 22. 1000 vezes 1 vezes TF, 1000 TF, menos, que é o sinalzinho negativo aqui, conserva-se, 1000 menos 22. 1000 vezes menos 22. Eu tenho, no caso, 22.000. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar as posições, porque como eu quero calcular a temperatura final, essa temperatura final tem que jogar para o outro lado do sinal de igual. E 25.000 tem que jogar também para o outro lado. Então, tem que fazer uma troca, uma inversão de ambos. Na inversão, o 1000 que era positivo fica negativo. O 25.000 que era positivo fica negativo. Beleza? Então, vejam. Menos 1000 temperatura final igual menos 22.000 menos 25. Eu conservo e somo. Conservo o sinal e faço a soma. 22.000 mais 25, 47.000. Conservando o sinal. Pois bem, posso fazer a transferência do menos 1000 para o outro lado do sinal de igual, registrando que eu estou calculando temperatura final. Então, menos dividido por menos, 47.000 dividido por 1000. O que eu posso fazer? Corto 3 zeros, 47 dividido por 1. Menos dividido por menos, que dá mais. 47 dividido por 1, 47 graus Celsius. Agora, como é que eu sei se está realmente correto isso daí? Pois bem, eu tenho aí uma temperatura de 22 graus Celsius, há uma liberação de energia, né, que vai ser o aquecimento da água. Se é aquecimento, a temperatura tem que ser maior do que 22. Qual a temperatura, então? 47 graus Celsius. Ok? Então, essa é a resolução da atividade 4. Agora, pessoal, resolução da atividade 5. Essa atividade, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque ela tem uma série de informações importantes e é longo o exercício. É longo que eu falo no sentido da leitura, mas tem um raciocínio muito lógico em cima disso. Vamos lá. Os alunos do curso da Universidade de São Judas Tadeu realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter essa forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada. E aí o professor orientou uma ginástica monitorada, né, para que ele pudesse despender cerca de 15 quilocalorias por minuto. Como ele quer perder gordura, né, ele vai ter um gasto energético em cima de gordura. Olha só, qual é o gasto energético da gordura? 9,3 quilocalorias por cada grama de gordura, né, que ele perder. Pois bem, quantos quilos de gordura, esse aluno perderá 93 dias depois dessa atividade? Então vamos lá, pessoal.
Para considerarmos, nós precisamos observar o seguinte. Olha só. Primeiro, quanto tempo de atividade? 30 minutos. Quanto de energia eu perco, ou a pessoa pode perder, por minuto? 15 quilocalorias. Beleza? Só que ele vai praticar essa atividade vários dias. São 93 dias. Correto? Então eu tenho que ponderar quantos minutos totais de atividade. Veja por quê. Eu faço 30 minutos de atividade hoje, mais 92 dias no mesma quantidade. Então, quantos minutos no total eu tenho de atividade? 30 minutos vezes 93. Eu vou despender 2.790 minutos de atividade em 93 dias. Beleza? Até aí, eu sei o tempo de atividade. Eu não sei quanto de energia eu vou gastar nessa atividade. Certo? Então vamos considerar o seguinte. 2.790 minutos, eu vou gastar que tanto de energia? Bom, a energia é 15 quilocalorias por minuto, multiplicado então pela duração da atividade total. 15 quilocalorias multiplicado por 2.790 minutos. Quanto de energia total em 93 dias ele gasta? Né? Em 93 dias ele deve gastar 41.850. Professor, 41.850 quilocalorias ele deve gastar, né? E essas 41.850 quilocalorias ele vai gastar queimando algo que está presente no corpo dele. E o foco da pergunta é gordura. Pois bem, então eu vou focar em quantidade de energia da gordura para cada grama que ela for queimada, né? Cada grama que eu perder. Então vejam, cada grama que eu perder de gordura, eu estou gastando 9,3 quilocalorias. Mas eu tenho que gastar no final de tudo, de todo o processo, 41.850 quilocalorias. Então eu pego 41.850 quilocalorias e divido por 9,3 para saber quantos gramas de gordura eu vou perder. Fazendo a divisão, dá aproximadamente, pessoal, 4.500 gramas de gordura, o que equivale a dizer que são 4,5 quilos. Esse é um exercício bastante interessante porque ele tem uma dimensão de raciocínio lógico e que você deve tomar muito cuidado. Ele muito se aproxima do estilo de exercício do Enem. Beleza, pessoal? Então essas são as 5 atividades requeridas da semana 2. Espero que vocês tenham conseguido seguir o raciocínio. Não são exercícios fáceis realmente. Alguns mais fáceis, como o número 3 e o número 4. E agora o 5, voltando o 1 e o 2, um pouco mais de raciocínio. Tá certo? Então, finalizamos a nossa resolução. Espero vocês na nossa próxima aula da semana 3 do PET 3.